As temperaturas mais altas e a umidade do verão favorecem a reprodução de carrapatos. Com isso, o número de cães contaminados com heliquiose, que é a doença do carrapato, também cresce. Em muitos casos, a doença do carrapato pode ser severa, inclusive fatal. No entanto, o tratamento para ela costuma ser bastante simples. A erliquiose é provocada pelas bactérias Rickettsia do gênero Escherichia, principalmente a Escherichia canis, que é um parasita intracelular. A transmissão se faz pela inoculação do sangue de um cão doente para um cão saudável. Através da mordida do carrapato canino marrom comum, o Rhipicephalus sanguineus. Em casos mais raros, a doença também pode ser transmitida aos cães por transfusões sanguíneas. Gatos, inclusive seres humanos, também podem ser contaminados. A erliquiose é dividida em 3 fases: aguda, subclínica e crônica. Os cães são infectantes apenas durante a fase aguda da doença, quando existe uma grande quantidade de hemoparasitas no sangue. Já o carrapato pode permanecer infectante por aproximadamente um ano. A severidade dos sintomas da doença do carrapato vai depender da suscetibilidade racial, idade do animal, alimentação, de doenças concomitantes e da virulência da cepa infectante. Após a mordida do carrapato contaminado, a Escherichia entra no organismo do pet, atingindo as células do seu sistema imunológico. Iniciam-se então as 3 fases da heliquiose: aguda, subclínica e crônica. Após um período de incubação que dura entre 8 a 20 dias, a bactéria Escherichia passa a se multiplicar em órgãos como o fígado, o baço e os linfonodos. Assim, na fase aguda, pode ocorrer a inflamação destas regiões. Também durante esse período, as células infectadas são transportadas pelo sangue para outros órgãos do corpo do pet, especialmente pulmões, rins e meninges. Elas também aderem-se às paredes dos vasos sanguíneos, levando à inflamação e infecção destes tecidos. Em alguns casos, a fase aguda pode durar por vários anos sem provocar sintomas claros e relevantes. A fase aguda é caracterizada por febre alta, anorexia, perda de peso e de força. Sinais clínicos inespecíficos como febre, corrimento nos olhos, sangramentos no nariz e na urina, uveíte anterior, depressão e diarreia também podem acontecer. A fase subclínica costuma acontecer após o período de 6 a 9 semanas de incubação, e pode persistir por até 5 anos. Nesta fase, além de anemia, ocorre a diminuição significativa do número de leucócitos e de plaquetas, células responsáveis pela defesa do organismo e pela coagulação sanguínea respectivamente. Estas alterações podem ser detectadas em exames de hemograma de rotina. Além disso, alguns estudos mostram que na fase subclínica pode ocorrer a persistência de problemas como hemorragias, edemas nos membros, palidez na mucosa, perda de apetite e depressão. A fase subclínica, cães com o sistema imunológico debilitado e sem resistência podem ir a óbito. Na fase crônica, a erliquiose passa a ter características de uma doença autoimune. Os sinais clínicos costumam ser os mesmos da fase aguda, com maior ou menor intensidade. Na fase crônica, os cães podem sofrer com perda de peso, maior facilidade a infecções e apatia. Sintomas como tosses, conjuntivite, hemorragias, uveíte, vômitos, depressão, tremores e problemas de pele podem ser identificados. O abdômen do pet também pode ficar bastante sensível e dolorido. Pode ocorrer o aumento do baço, do fígado e dos linfonodos. Problemas neurológicos como fraqueza ou paralisia dos membros também podem ser consequência da doença do carrapato. Por conta da multiplicidade de sintomas inespecíficos, o diagnóstico da doença do carrapato geralmente depende de exames clínicos e laboratoriais. Na consulta, o médico veterinário irá perguntar ao tutor sobre a presença de carrapatos no animal e avaliará os sintomas compatíveis com a erliquiose. Já com o exame de sangue, o médico veterinário poderá identificar as alterações provocadas pela doença, como a anemia e a baixa quantidade de plaquetas no sangue. Caso os agentes da doença do carrapato sejam visualizados, o diagnóstico é fechado de maneira definitiva. O PCR, reação em cadeia da polimerase, também é um método de diagnóstico eficaz. A doença do carrapato pode ser tratada em qualquer fase de maneira significativamente simples. O tratamento é feito a partir da administração de antibióticos, que devem ser prescritos exclusivamente pelo médico veterinário.
A periodicidade e a quantidade destes medicamentos também devem ser estabelecidas pelo profissional responsável. De forma geral, o tratamento para a doença do carrapato costuma durar entre 3 a 4 semanas para os cães na fase aguda e até 8 semanas para os animais na fase crônica. Animais em situação grave devem receber atendimento de suporte, como fluidoterapia para corrigir desidratações e transfusões sanguíneas para os cães que sofrem com hemorragias. Infelizmente, não existe uma vacina para a erliquiose. A prevenção depende exclusivamente da exposição do seu pet aos carrapatos. Procure verificar a presença de carrapatos regularmente em todo o corpo do seu cão, utilizar regularmente os produtos acaricidas ambientais e tópicos recomendados pelo seu veterinário, desinfetar o ambiente onde o pet vive periodicamente, manter a grama do jardim sempre curta, evitar o contato do seu cão com animais de origem desconhecida na rua, frequentar apenas os hotéis e creches de animais que possuem controle contra carrapatos. Gostaram do vídeo? Tiraram todas as suas dúvidas? Se ficou mais alguma dúvida, deixe nos comentários. Ajude outros tutores compartilhando esta informação e curtindo. Se não é inscrito ainda, se inscreva e veja mais dicas, semanalmente.